É óbvio que a gente precisa começar essa entrevista sabendo algumas curiosidades, como é que nasceu o projeto, Hum. como é que tudo isso aconteceu. Nasceu da vontade de trabalhar com Wagner Moura. Não é fácil você alinhar os planetas para uma parceria desse tipo acontecer. Você precisa ter um filme, precisa ter um roteiro, precisa ter o comprometimento das duas partes, de querer trabalhar juntos e agendas livres. Mas eu acho que, acima de tudo, o desejo de fazer um filme juntos, né? Eu acho que a reação de Wagner ao roteiro foi muito forte, forte o suficiente para ele bloquear a agenda dele durante 6 meses ou mais e vir para o Recife durante 3 meses para trabalhar nesse filme. Então, como é que é trazer o Pernambuco para Cannes mais uma vez? Com muita naturalidade, porque eu tenho a maior consciência de que antes de O Agente Secreto passar em Cannes, jornalistas e críticos internacionais tiveram que lidar com um filme de Kusturica sobre a guerra, um filme de Woody Allen sobre Nova York, ou um filme que pra gente é estrangeiro, um filme da França, do Godard, por exemplo, onde nem tudo é exatamente claro, mas a gente também aceita, né? Eu acho que os filmes eles são universais no geral e são particulares em alguns pontos, né? E eu não acho que o filme é só pernambucano, acho que é um filme muito brasileiro na lógica dele, né? Na lógica histórica, na lógica de imagem do filme e na lógica de como os personagens, que são pessoas, funcionam. Quando eu assisti a sua coletiva, você falou que referenciou muito Nelson Pereira dos Santos Uhum, no filme. uhum, E eu comecei a ver o seu cinema de outra forma ali. uhum. É um cinema que quer descolonizar o próprio cinema brasileiro. Exatamente. Há uma compreensão dessa história. Eu não posso contar uma história e ser voluntariamente confuso em relação ao que eu estou falando. Eu acho que a história do Agente Secreto ela é complexa e densa, mas ela me parece cristalina até pela reação que a gente tem observado essa semana depois que o filme passou. Eu acho que é muito importante descolonizar o cinema brasileiro porque o mercado, a princípio eu não tenho nada contra o mercado, mas o problema é que eles ocupam espaço demais e eles terminam educando as pessoas a ver o filme da maneira como eles veem, né? E é uma das piores coisas que acontece, você como cineasta brasileiro, é quando você sente que algumas reações dentro do seu próprio país são estrangeiras ao filme, né? Por exemplo, O Sol ao Redor é um filme que algumas pessoas disseram que teria sido interessante legendar o filme. Isso é uma das coisas que eu nunca esqueci, né? Mas por quê? Porque as pessoas... o Brasil tem uma televisão que ela meio que cobre o país inteiro, mas ela é gerada a partir do Sudeste, né? Então, quando ela é gerada a partir do Sudeste, o padrão de sotaque é o sotaque sudestino. E aí o meu sotaque, o sotaque de Pernambuco, ele se transforma num sotaque estranho. Mas, na verdade, a televisão brasileira e o cinema brasileiro deveria ser presente o suficiente para nenhum sotaque ser estranho e todos os brasileiros se entenderem bem. Isso é uma ideia de colonização. O Nelson Pereira tinha uma intimidade muito grande com o país. Essa é uma das pretensões que eu tenho. Eu tenho uma intimidade com o meu país, assim, de ser completamente desprendido em relação a contar uma história brasileira, sem nenhuma papo na língua e sem nenhuma estrangeirice ou gringuice, né? Se o estrangeiro vê o filme e não entende, eu vou colocar na conta de todos os filmes estrangeiros que eu vi que eu não entendi tão bem, porque talvez eu estava faltando a contextualização, né? A contextualização social, cultural, e nem sempre eu vejo um filme, sei lá, dos irmãos Coen e eu entendo exatamente
a forma como o diálogo está sendo falado, porque aquele sotaque é um pouco, mesmo eu falando bem inglês, aquele sotaque é regional demais para mim. Mas isso não é culpa minha, isso é simplesmente porque eles fizeram um filme que é tão autêntico no falar, que talvez até, isso eu descobri depois, muitos americanos também não entendem. É uma maneira de você trabalhar com a questão mesmo de textura, de fala. Então, é muito importante que nossos filmes não sejam estrangeiros no Brasil. E eu vejo que a cada filme que eu faço, os filmes conquistam um público maior. E eu acho que essa é uma batalha que, francamente, eu tô vencendo. Eu assisti ontem o documentário sobre o Carlos Diegues. E tem na minha cabeça ficava imaginário, imaginação, memória e afetividade. E aí eu comecei a olhar para o seu cinema de uma outra forma. E aí eu comecei a ver que talvez você queira trazer esse imaginário e você queira deixá-lo mais popular. Eu não sei se você concorda, porque eu tento traduzir o seu cinema desde o Som ao Redor e eu não consigo. Isso é ruim? Isso é bom? Eu acho muito bom. Eu não quero trazer um imaginário. Eu acho que o imaginário ele surge naturalmente a partir dos filmes, né? Eu não quero... Quando eu parto para escrever o roteiro, eu não faço uma lista de coisas que eu preciso tocar no roteiro. O roteiro se escreve sozinho. É claro que eu escrevo o roteiro, mas às vezes eu me surpreendo com o desenvolvimento do roteiro. Então, as situações elas me parecem interessantes o suficiente para estarem no filme. Se elas são carregadas de alguma coisa, aí eu vou aprender aos poucos com o próprio texto que eu escrevi e com o desejo de filmar aquilo, que eu acho que é um filme que vale a pena ser feito. Então, essas 5 palavras que você falou a partir do trabalho de Cacá Diegues, eu acho que elas são base para uma boa obra de arte, na verdade, né? Inclusive, elas podem ser aplicadas à poesia, à literatura, ao teatro e, com certeza, ao cinema, né? Mas eu acho que os elementos eles são todos muito naturais e orgânicos, né? O Recife do filme, eu espero que seja orgânico. O Brasil que é visto no filme, ele é orgânico também. Ele é natural. Ele vem também de uma série de observações muito pessoais sobre o passado do Brasil e sobre o nosso país. E eu espero que seja um retrato honesto nesse sentido. O Vertente está em Cannes com o apoio da Unifaixa, Faculdade de Cinema da Faixa lá no Rio, onde eu vou te convidar para ir lá dar uma palestra. E eles que fizeram uma pergunta, só que uma pergunta dividida em duas, que é o seguinte, gente, desculpa, deles. O que é mais fácil? É ser crítico? E por que você deixou de ser crítico e acabou indo fazer filmes? E qual é a força do cinema pernambucano? Nada é fácil na vida, nada é fácil. Ser crítico não é fácil e ser cineasta não é fácil. Ser médico não é fácil, ser modelo não é fácil, nem arquiteto. O cinema pernambucano é uma expressão muito sem filtro. Se você olhar historicamente, são filmes muito sem filtro, que vêm sendo feitos desde os anos 20 e que têm chamado muita atenção por uma certa autenticidade que é muito peculiar essa produção. E essa autenticidade ela passa por vários realizadores e realizadoras ao longo de muito tempo. E é um fenômeno que eu mesmo tenho dificuldade de explicar, exceto ao tentar dizer que Pernambuco, culturalmente falando, é extremamente rico. Entrar nessa discussão é muito complexo, mas é um lugar muito rico, onde há uma quantidade muito grande de pessoas que se expressam bem, seja falando, escrevendo, filmando ou cantando. Obrigado, Cláudio.